Olá meninos, aqui é o professor Daniel Costa e neste vídeo nós vamos introduzir a mecânica dos fluidos. A mecânica dos fluidos é definida como sendo a parte da física que estuda o comportamento dos fluidos. Estes fluidos podem estar em repouso ou em movimento. Para o estudo do comportamento dos fluidos, a mecânica dos fluidos divide-se em duas partes. A primeira parte é a hidrostática, que foi assunto ou objeto de estudo na nona classe. E a segunda parte é a hidrodinâmica, que é objeto de estudo na 12ª classe. Então, neste vídeo, nós vamos nos focar apenas na hidrodinâmica. A hidrodinâmica é definida como sendo a parte da física que estuda o comportamento do fluido em movimento. Enquanto que a hidrostática, definida anteriormente na nona classe, é a parte da física que se ocupa no estudo das condições de equilíbrio e do comportamento do fluido em repouso. Então, neste vídeo, nós vamos falar apenas sobre a hidrodinâmica. E para falar da hidrodinâmica, como já tínhamos dito, que é a parte da física que estuda o comportamento de um fluido em movimento, vamos definir alguns conceitos principais. Existem vários conceitos que são definidos na hidrodinâmica. Esses vocês vão encontrar na ficha. Mas neste vídeo, nós vamos definir apenas os principais. E um dos principais conceitos definidos na hidrodinâmica é a vazão volumétrica. A vazão volumétrica, também chamada de caudal, é representada pela letra Q. É definida como sendo a quantidade de fluido que vai passar num tubo durante um certo intervalo de tempo. É comum nas nossas casas, quando ocorre o escape do gás na botija, dizermos ou usarmos esse conceito de vazão. Dizemos por aí que há vazão de gás. Fisicamente falando, nós estaríamos a dizer que há uma certa quantidade de gás que está a escapar da botija durante um certo intervalo de tempo. Desta forma, estaremos a definir um conceito que nós chamamos de vazão volumétrica ou simplesmente caudal. Também usamos este conceito quando falamos de caudal do rio. Então, estamos a dizer que há uma certa quantidade da água do rio que está a escoar num determinado intervalo de tempo. Então, espero que tenham percebido muito bem o conceito de vazão volumétrica, também chamado de caudal. Então, neste caso, teríamos uma quantidade de fluido, e esta quantidade de fluido nós chamamos de volume, que está a passar sobre este tubo, ou no interior deste tubo, durante um certo intervalo de tempo. Então, essas duas grandezas, volume e tempo, definem o caudal, ou a vazão volumétrica, que matematicamente é dada pela expressão Q, que representa o caudal ou simplesmente a vazão volumétrica, é igual à razão entre o volume e o intervalo de tempo que uma certa quantidade de fluido leva para passar este tubo ou atravessar este tubo. O V já tínhamos dito que representa o volume e é geralmente dada, ou seja, a sua unidade no sistema internacional é metros cúbicos. Algumas vezes é dada em litros, mas esta unidade já não está no sistema internacional. Então, para fazer a conversão do litros para metros cúbicos, nós usamos esta relação. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. E 1 decímetro cúbico, por sua vez, equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Por vezes, esta unidade de volume pode ser dada em centímetros cúbicos. Então, a conversão dos centímetros cúbicos para metros cúbicos é feita multiplicando o 1 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Então, significa que a unidade do volume pode estar apresentada em qualquer uma dessas unidades. Nós devemos estar em condições de fazer a conversão para o sistema internacional de unidades.
Passamos agora para outras grandezas. Temos o tempo, que é dado em segundos, e temos a vazão, que é dada em metros cúbicos por segundos. Essa é a unidade da vazão no sistema internacional. Outras unidades podem aparecer aqui, como litros por segundos, como já tínhamos dito, como o centímetros cúbicos por segundos, o litros por horas. Então, todas essas são unidades da vazão, mas a unidade no sistema internacional é metros cúbicos por segundo. Então, para fazer a conversão, por exemplo, do litros por segundos, primeiro precisamos converter um litro para metros por segundo. E a conversão já foi explicada anteriormente. Passamos agora para a segunda fórmula para o cálculo da vazão. Para além da primeira fórmula, nós temos esta segunda fórmula, que é dedução direta da primeira fórmula. Partindo desta equação, nós chegamos a esta equação através da dedução. Essa dedução pode ser encontrada no vosso livro, Texto Editores. Partindo desta fórmula, nós obtemos a outra fórmula da vazão, que relaciona a vazão com a velocidade do fluido e a área por onde passa este fluido. Então, significa que a área seria esta área por onde vai entrar o fluido, por onde vai passar, que é o espaço que o fluido vai ocupar dentro do tubo, e a velocidade de entrada do fluido, ou a velocidade com que o fluido se movimenta dentro do tubo. Então, a vazão é dada pela multiplicação entre a área e a velocidade. A área é dada em metros ao quadrado. Por vezes, por se tratar de um tubo circular ou um tubo cilíndrico, cuja base do tubo é uma circunferência, então significa que a área será calculada como sendo o produto entre o π vezes o raio ao quadrado. Mas sabemos que o raio é igual a diâmetro dividido por 2. Então, geralmente os tubos com os quais nós vamos trabalhar serão tubos circulares. E por serem tubos circulares, a área será sempre igual a π vezes raio ao quadrado. Muitas vezes podemos dar também o diâmetro. Então, a fórmula para o cálculo do raio é a divisão entre o diâmetro e a divisão entre o diâmetro pela metade. O V representa a velocidade, que é dada em metros por segundos. E por último, temos aqui o último conceito da hidrodinâmica, que é a equação da continuidade. De acordo com a equação da continuidade, a quantidade de água ou do fluido que passa por esta parte do tubo é a mesma quantidade de fluido que vai passar nesta segunda parte do tubo. Pensando logicamente, dizer que a quantidade de fluido que passa por esta parte do tubo num certo intervalo de tempo é a mesma quantidade de fluido que vai passar nesta segunda parte do tubo no mesmo intervalo de tempo não é lógico. Parece não ser lógico. Ora, vejamos. Se nós estamos a dizer que a quantidade de água que passa na parte 1 do tubo é 1 segundo, é a mesma quantidade de água que vai passar na parte 2 do tubo, também é 1 segundo. Pode não parecer lógico, mas isso é verdade. Por uma explicação muito simples, né? Depois vou chegar à explicação. Aqui o que nós estamos a dizer é que a quantidade de fluido que passa por um determinado intervalo de tempo é a mesma quantidade de fluido que passa na segunda parte, no mesmo intervalo de tempo. Então, isso significa que a vazão do fluido, que é a divisão entre a quantidade de fluido pelo tempo, é constante. Porque estamos a dizer que aqui vamos ter a mesma vazão que no ponto 2. Então, a vazão é constante de acordo com a equação da continuidade. Se a vazão é constante, então assumimos que a vazão no ponto 1 é igual à vazão no ponto 2. Pelo fato de nós já termos definido o conceito de vazão, cá atrás, a equação de vazão, que é dada pela multiplicação entre a área e a velocidade,
Então, significa que podemos muito bem substituir pela multiplicação entre a velocidade na parte 1 vezes a área na parte 1, que por sua vez é igual a velocidade na parte 2 vezes a velocidade, vezes a área na parte 2. Com isso, nós chegamos a algumas conclusões. Para que a vazão seja igual entre a parte 1 e a parte 2, quando a área for maior, a velocidade deve ser menor. Ou seja, o que nós vamos perder em área aqui na parte 1, o que nós vamos ganhar em área na parte 1, perdemos em velocidade na parte 1. E o que nós perdemos em área na parte 2, ganhamos em velocidade na parte 2. O que eu quero dizer é o seguinte: para que essas vazões sejam iguais, é necessário que na parte em que nós temos maior área, tenhamos menor velocidade. E na parte em que temos menor área, tenhamos maior velocidade. Então haverá uma compensação. Ou seja, o fluido, ao chegar nesta parte menor do tubo, vai aumentar a sua velocidade. E aumentando a sua velocidade, ganha velocidade, perdendo a área. Conclusões desta equação de continuidade é que se a área 1 é maior do que a área 2, então a velocidade 1 deve ser menor que a velocidade 2. Se a área 1 é menor que a área 2, então a velocidade 1 deve ser maior que a velocidade 2. Então, essas são as conclusões da equação de continuidade. Espero que tenham percebido muito bem aqui essa explicação, pois facilmente percebe-se que a velocidade e a área são inversamente proporcionais. Quanto maior for a área, menor será a velocidade, e quanto menor for a área, maior será a velocidade. Então, espero mais uma vez que tenham percebido esta explicação deste vídeo. O nosso vídeo termina por aqui. Até o próximo vídeo, em que nós vamos falar sobre a equação de Bernoulli. Muito obrigado. Continuação de bons estudos.